Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, que é às 23 horas. A emissão é em simultâneo aqui na Coriacos TV e também na Rádio Vida 97.1. Ao longo destas 8 temporadas de programas, algumas das caras que recebemos diariamente acabam por transformar-se também não só em entrevistados, mas também em amigos, pessoas com quem nós conversamos tudo e mais alguma coisa, e algumas vezes até sentados ali na mesa a beber um café, que muitas das nossas conversas são muito mais interessantes. Mas o nosso convidado de hoje é de facto alguém que já criou essa ligação, portanto eu posso chamá-lo também de amigo. João Chaves, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco, é sempre um gosto e de facto uma das tuas principais características ao longo destas 8 temporadas é o seres totalmente desprendido em relação à tua opinião. Tu chegas aqui, dizes o que pensas, dizes o que vês, dizes o que achas e achas que nos tempos que correm ainda é um valor ao qual temos que cuidar e tomar conta? Eu penso que é o valor que nós mais temos que cuidar. Porque neste momento, eu digo isto já dá bastante tempo, mas neste momento mais que nunca é necessário que as pessoas digam exatamente aquilo que pensam e que se criem debates, que se criem programas como este, mais programas como este, para que as pessoas possam ouvir diversas opiniões e comecem a formular os seus, ou a remodular eventualmente, ou a confirmar os seus pensamentos. Porque acho que aquilo que ao longo do tempo se tem vindo a assistir é exatamente o sentido contrário. Chamam-lhe democracia, mas não sei se de facto vivemos numa democracia, porque numa democracia eu acho que as pessoas têm opiniões, podem e devem eventualmente ter opiniões diferentes, mas caminharem todos para num determinado sentido, o bem comum, o bem do país, o bem da freguesia, o bem do concelho, o bem de uma instituição. E aquilo que se vê ultimamente para ser agradável, é aquilo que eu chamei já há alguns anos, porque já nos encontramos há alguns anos, a nossa amizade, como disseste, e é verdade, e é recíproca, já é de alguns anos, assistimos à futebolização da política. E penso que estamos a assistir agora, cada vez mais, aos seus reflexos, que são do mais nocivo que pode haver, quer dizer, tu dizes-me que gostas de amarelo, eu gosto de preto, e cria-se uma discussão e cria-se uma barreira, em vez de tentar saber se eventualmente eu posso juntar um bocadinho de preto no meu amarelo e um bocadinho de amarelo no preto. No logo do Sim, programa exatamente. até funcionou bem. Exatamente, mas e isso é que eu acho que é o lamentável. A juntar depois a estes pozinhos, temos uma coisa que já desde o primeiro programa que eu me recordo de ter ouvido falar, o Paulo Moraes, coitado, eu já digo coitado, na corrupção. E ninguém o ouve, porque até parece que não existe. No entanto, eu lembro-me de há muitos anos alguém dizer sobre ele, ele também já é um bocado maçudo, ele só fala de corrupção. E eu lembrava-me de pensar comigo, mas de que é que ele há de falar? Porque se abrimos um livro, se abrimos um noticiário, uma coisa qualquer, está sempre qualquer coisa de corrupção. Especialmente se o livro estiver na prateleira do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Mas esse é um livro diferente, é um livro financeiro. Ok. Certo. Olha, João, algo que também é importante, seria expectável, e tu tens uma experiência de participação
cívica nos mais diversos temas. Seria expectável olhar para uma União Europeia e para os países europeus e ver nos países europeus que foram durante tanto tempo faróis de liberdade criativa, liberdade de opinião, e ver esta Europa com um forte viés censório? Eu sobre a Europa também já há muito tempo que digo que está a incorrer agora num problema que, digamos, é normal ao menino rico. Começa a ficar gordo, balofo, gorduroso, até certo ponto enjoativo, e depois só dá para a asneira, como qualquer menino rico, não é? Não faz nada, não trabalha, não faz ginástica, não se mexe, está permanentemente em reuniões, como eu costumo dizer, não é reuniões, que é uma coisa diferente, é reuniões, em que debatem nem sei o que antes, era o sexo dos anjos, hoje isso já não se pode debater, portanto não há hipótese de estarem a debater lá nada, não sei o que é que ficam fechados durante horas a fazer, porque os resultados práticos têm sido estes que nós... Mas achas que é só isso, ou existe dentro da própria União Europeia uma agenda com um vértice totalitário que quer nos tornar todos iguais, com o mesmo discurso, com uma mesma visão? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Porque se por um lado acredito que a Europa seja o baluarte, ainda consiga ser o baluarte da democracia no mundo, e cada vez se prova mais isso, por outro lado, também não deixa de ser verdade que começam a aparecer tiques de uma nova forma de... Porque há muito tipo de ditadura. Há aquela ditadura aberta, franca, que uma pessoa sabe que ali está um ditador, e há a ditadura que é democrática. É a democrática ditadura ou a ditadura democrática, que eu, aliás, há muito tempo falei relativamente a Portugal, porque eu não sabia se estava numa ditadura democrática ou numa democrática ditadura. Pelos vistos, isso conseguiu-se disseminar para a Europa. Nós também servimos de exemplo para muita coisa. Por exemplo, na corrupção, nós agora estamos a servir de exemplo, que conseguimos baixar 4 pontos, mas não temos corrupção. Olha, que se tivéssemos corrupção, o que seria? Onde é que nós estávamos? Mas a Europa promoveu uma das pessoas responsáveis pela nossa queda no índice, por exemplo. Mas eu isso não me admiro absolutamente nada, porque se ele conseguiu fazer o que fez aqui em Portugal, eu espero que ele consiga não fazer na Europa. Porque se o fizer, daqui a uns tempos eles não sabem onde é que vão estar sequer, nem sabem onde é que estará a Europa. O facto de criticar, e como critico, algumas das potências, ou ditas potências, que é um nome que eu não gosto nada porque logo à partida revela uma determinada intenção. Mas pronto, as célebres potências, Estados Unidos, China, União Soviética, que hoje se resume à Rússia, e hoje, versus Europa, a mim mete-me um certo comichão, porque em vez de nós estarmos a tentar criar um mundo melhor, que é aquilo que todas estas novas filosofias, até a woke, querem tudo melhor, querem o melhor do melhor, segundo eles, como é óbvio, está-nos a levar a uma degradação total, constante, em que qualquer dia nós já nem sabemos o que é que estamos aqui a fazer. E eu, como também defendo há muito tempo, acho que é a altura, em Portugal, mas no mundo, de o povo salvar o próprio povo. Porque começo a desconfiar que há demasiada gente a querer me representar. E quando eu vejo muita gente interessada em me representar ou em me tratar da saúde, eu começo a desconfiar. E é aquilo que eu tenho visto. É que todos andam sempre de roda de me tratarem da saúde. Com impostos, com taxas, com multas, com obrigatoriedades, com novas... A Europa, nesse aspecto, também tem um outro defeito que pode ser bom e pode ser também usado... É como tudo, pode ser também usado para o mal. Demasiada legislação.
e tentamos legislar tudo e mais alguma coisa para depois não legislarmos absolutamente nada. E como dizia o João Paulo Batalha ainda há pouco tempo, e eu referindo mais especificamente a Portugal, ele dizia muito bem que é nós, quando vemos que determinada coisa está a correr mal, em vez de nos sentarmos e dizer o que é que temos que emendar e o que é que temos que reparar, fazemos outra lei. No outro dia alguém me descrevia mais ou menos a situação assim entre os três blocos, ou seja, os Estados Unidos avançaram com o motor de combustão V8, os chineses lideram com os motores elétricos e a Europa está a legislar em como é que os cavalos são afetados com os motores agora que a China e os Estados Unidos estão a colocar em circulação. Mas isso é fruto das reuniões todas que têm, porque eles fazem reuniões e depois acabam por ficar numa bolha tão grande de reuniões que nem se apercebem de como é que o mundo está a girar à volta. Por isso é que eu digo que eles se aburguesaram no mau sentido. Quando deviam, e podiam e deviam, ser o motor do mundo em vários aspectos, nomeadamente na democracia, nomeadamente nos direitos humanos, na liberdade, etc. E podiam ser um exemplo para todo o mundo, acabam por ser um exemplo no sentido contrário, o que é fantástico. Depois de tanto tempo, e considerada uma civilização, a civilização ocidental é reconhecida nos livros todos de história e não sei o quê, qualquer dia não sei como é que será. Olha, achas que a eleição de Trump ainda coloca a Europa numa encruzilhada ainda maior, uma vez que há situações, obviamente, que Trump, reconhecido já no primeiro mandato como alguém que diz o que pensa e faz o que lhe apetece, entre aspas, coloca a Europa, de facto, numa posição absolutamente subalterna. Eu, para ser livre de dizer exatamente aquilo que penso, como tu disseste e é verdade, eu tenho que saber que a minha liberdade tem limites, quando colido com a liberdade dos outros. E eu acho que o Trump não conhece esses limites, é aquilo que eu acho. Nem o Trump, nem o Putin, nem o Xi Jinping, mas também nem os líderes europeus. E tu dizes-me assim, então quem é que hoje pode tratar do assunto do mundo? O povo. Só o povo. E vai ser muito complicado porque dar liberdade ao povo de decidir o seu próprio destino, quando esteve, por exemplo, a Alemanha de Leste ou a União Soviética, a antiga União Soviética, sempre debaixo de determinadas linhas de rumo, eles, se lhes mostrarem um rádio novo, ficam sem saber o que aquilo é. Veja-se os soldados que foram para a Ucrânia da Coreia do Norte. Pensava que estavam a lutar contra a Coreia do Sul. Isto revela para mim o que é que uma boa, em muitas aspas, uma boa mentalização pode fazer a um povo. É verdade. Também os soldados europeus pensaram que estavam a lutar pela liberdade do Kuwait, mas estavam a lutar pelas companhias petrolíferas. Exatamente. Que depois foram explorar o petróleo. Exatamente. E não achas que o focar... Ou pior que isso ainda. Sim, e não achas que de facto focar essa liberdade e essa opinião no cidadão e nas pessoas é o grande desafio do momento a que estamos a chegar? Sem dúvida absolutamente nenhuma. E aí é que se vê os médias e não os mérdias. São duas palavras parecidas, mas têm uma diferença brutal. Os mídia, os verdadeiros mídia, são aqueles que dizem contra tudo e contra todos a realidade dos factos. Eu sei que é cada vez mais difícil, mesmo a nível internacional, eles apresentarem-se com grande parcialidade. Há uns anos atrás houve um jornalista que me disse que tinha que pôr comida na mesa dos filhos todos os dias. Eu não posso dizer a resposta que lhe dei, foi um pouco mal criada, mas eu acho que há várias profissões que têm o mesmo problema. Portanto, ou ele mudava de profissão, ou então, se tivesse o mínimo de honra e de verticalidade, tinha que dizer a verdade. E a verdade é a verdade. Sei que há pontos de vista diferentes. Eu já o disse várias vezes. Eu, se te perguntar o que é que aqui está, tu vais-me dizer uma coisa diferente, porque eu estou a vir este lado e tu estás a vir este. Mas o grande desafio hoje, na minha opinião, é exatamente compatibilizar as duas facetas. É discutir-se de forma aberta e não é consciente, é com confiança, com um mínimo de confiança, que é aquilo que hoje não há.
Eu acho que as pessoas em geral não têm confiança. Nós estamos a viver numa sociedade em que já ninguém se cumprimenta. Se fores a um café da aldeia, dizes bom dia e toda a gente diz bom dia. Na cidade perguntam se já foste ao hospital ou se tens que ir para lá, ou se vais para lá brevemente porque estás maluco. Portanto, as pessoas deixaram de ser pessoas e passaram a ser pequenas máquinas que andam aí ambulantes sem por exemplo, acreditar em si mesmas. coisas tão simples que eu próprio vivi na minha juventude e adolescência, como por exemplo estar nos transportes públicos e ceder lugar a uma senhora. Mas depois também somos confrontados com, às vezes, aquela ideia de que fazer isto é uma ação, é ser machista, é o machismo que as mulheres... Ou seja, a sociedade tanto critica este lado como o contrário. Eu não venho a propósito, mas eu hoje vinha com essa na cabeça de eu dizer. Eu, durante uns tempos largos, andei a lutar para mudar os políticos. Eu chamava-lhe os políticos. E ainda continuo a chamar a muitos, não merecem outra coisa. Mas neste momento acho que o que temos que mudar é o povo. E o povo em geral. E o povo em geral. As pessoas têm medo de determinado tipo de tradições. Porquê? Porque nós fomos altamente influenciados. Por exemplo, uma coisa que eu acho anedótica, ver miúdos, adolescentes, com as calças no fundo do rabo e a verem-se as cuecas todas. E aquilo não só não dá jeito nenhum para as pessoas se movimentarem, como aquilo, se eles fossem inteligentes ao ponto de saberem de onde é que veio aquela moda, eu sou o mais anti-moda possível. Sempre fui. Eu dava-me vontade, quando a moda era andar com os sapatos compridos, bicudos, eu punha redondos. E por aí fora. Porquê? Porque é uma estupidificação. Até porque todos os anos ela muda. É o consumismo. Nós conhecemos a tua costela do contra. Sim. Não tem problema. É verdade. E vem muito disso. Mas eles soubessem porque é que apareceu aquela moda, eles tivessem vergonha... passavam a usar as calças até ao pescoço. Até ao pescoço. E isso é porquê? Por falta de regras, de algumas regras, que quando bem utilizadas são fundamentais. Todas as crianças necessitam de regras. Nós hoje vemos criar regras num liceu, por exemplo, que é onde as pessoas devem ser educadas. Há liceus onde, no mundo, estou-me a lembrar dos japoneses, por aí fora, que seguem aquilo tudo. Há outros onde é por à força. E nós nem à força nem como regras. Eu sei que tu tens também as tuas reticências em relação à China, mas na China, nas escolas, também as crianças, depois das atividades, arrumam. Quando o professor chega, levantam-se, cumprimentam o professor, cooperam. Ou seja, algo que nós já tivemos e que eu próprio, na minha infância, também vivi e que parece que se perdeu em prol de um individualismo qualquer. Mas tu próprio disseste há um bocado e far-me-ás essa justiça. O facto de eu ser contra determinadas coisas não quer dizer que eu seja permanentemente contra tudo. Eu não gosto, disto, mas gosto da cor. Eu consigo analisar. Isso, por exemplo, é uma das coisas que eu há muito tempo digo que deveria ser reforçado. Agora, diz assim, então devíamos voltar ao tempo em que as pessoas usavam réguas e batiam nas... Não. Agora, o que deveríamos era voltar ao tempo em que soubéssemos onde é que está o nosso objetivo? O que é que nós queremos de facto atingir? Nós queremos um Portugal assim como está, cheio de aldrabões e toda a gente a aldrabar por todo lado, ou queremos que as pessoas comecem a ser honestas? Queremos um Portugal onde as pessoas podem exprimir a sua opinião e assim nós sabemos de facto com o que é que podemos contar, ou queremos um Portugal reprimido democraticamente? Porque há uma diferença enorme na repressão democrática e na repressão ditatorial. Como todos sabemos, não é? Por isso, o resultado prático acaba por ser igual. E muitas vezes nós temos medo de mostrar que o bem comum é, de facto, naquele sentido. Mas isso também depois nos inviabiliza a possibilidade de haver gente que diga que não. E nós temos medo, futebolisticamente, tentamos logo dizer não, os que estão contra nem podem ser ouvidos nunca mais, têm que ser erradicados, têm que ser presos.
Isso é um disparate. Isso é um disparate. E, sobretudo, é um disparate ainda maior, é tirar a possibilidade das pessoas participarem e sentirem que são voz ativa num determinado desígnio. Eu gostava imenso de fazer um dia uma experiência que era meter meia dúzia de fulanos dentro de um barco, no meio aí do Atlântico, e pôr um doutorado, pôr um não sei o quê, e depois pôr um pescador, um eletricista, uma coisa qualquer no meio. A ver se eles depois iam optar por uma democracia representativa. Se não iam conversar entre eles para resolver. Ou uma participativa. Exatamente. Para não dizer que era numa democracia direta. Quem é que tem que remar e quem é que tem que fazer, seja o que for. Olha, João, e por falares na futebolização, há um grande problema porque nós acabamos todos, de alguma forma, por ser influenciados por estruturas as quais apoiamos. Ou seja, se existe alguma coisa com a qual eu me identifico, muitas das opiniões e das ações dessas estruturas vão ser refletidas por mim mesmo. E deixa-me falar de uma questão do futebol. Eu, enquanto sportinguista, ainda hoje não consigo entender como é que o Sporting Clube Portugal não faz uma menção à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, independentemente do que é que seja que possa ter acontecido e independentemente do que é que seja que eventualmente até mais tarde possa ser aprovado. Eu nunca liguei muito a futebol, ou quase nada. Mas eu estou a falar... Sim, mas eu sei do que estás a falar, até porque eu sou transmontano e na altura eu dizia que era do Porto, nunca soube quem era o treinador, muito menos os nomes dos jogadores, nem nada dessa coisa. Este era presidente. Hoje torço pelo Sporting, vê-te bem como é. A sério? E eu hoje... Já calma, mais mas é mais simples. Eu estou a ver um jogo qualquer e digo que sou do Sporting, mas se o do Alguidares de Baixo está a jogar melhor que o Sporting, eu fico a torcer pelo do Alguidares de Baixo, porque eu gosto de ver desporto, eu gosto de ver qualidade e gosto de ver algo que faça com que as pessoas subam. Se o outro está a jogar melhor, o outro que aprenda a jogar com ele, que é para subir. Aí acho que foi a nítida. Eu posso perceber, porque há muita gente que atacou o Jorge Nuno Pinto da Costa por ser uma pessoa que criou grandes problemas no futebol nacional. Grandes problemas por, não sei se pode chamar isto de corrupção, não sei, porque também há corrupção desportiva, mas pronto, não vou tão longe porque eu não percebo, portanto, não posso estar E o Vale Azevedo do Benfica, claro que sim. E o Jorge Gonçalves do Sporting. Mas havia uma coisa que deveria ter sido feita, na minha modesta opinião, que vale, porque eu dava-lhes bolas a todos e eles iam para casa felizes e contentes, mas... eu acho que deveria ter o clube, a instituição, deveria ter tido uma posição que seria diferente da situação pessoal. Eu não gosto de ti, mas tenho que respeitar a instituição em que estou. Eles não souberam fazer isso, mas isso é o fruto daquilo que eles foram criando ao longo do tempo. Influencia ou não influencia o estado de espírito depois dos cidadãos e as relações entre cidadãos? Essa pergunta para mim até é descabida, porque eles influenciam. E de que maneira? Eu só a faço. Eu já sei que as minhas perguntas são descabidas. Não, mas eu só a faço porque temos que vincar nas pessoas esta capacidade de terem uma atitude crítica até para com as próprias instituições que eles se identifiquem. Mas isso foi o que eu disse logo no início. É a futebolização da política. Não permite que as pessoas analisem. O Jorge Nuno Pinto da Costa pode ter sido uma grande porcaria, mas teve coisas boas, certeza, e há que aproveitar as coisas boas que ele fez. Há que as aproveitar ao limite. E o problema é que a futebolização não permite. Tu tens uma cor, gostas da cor verde, eu gosto do vermelho, acabou, somos inimigos, não somos adversários. Que é uma coisa muito diferente. E é isso que se assiste hoje em Portugal, na política. Mais ou menos. Porque depois temos a salada de... o tutti-frutti. Depois temos os tutti-frutis da vida, em que afinal, atrás do cenário, por trás da cortina, com as luzes a meio gás, por assim dizer... Não percebo nada de futebol, mas eu penso que esses serão todos árbitros. Em ponto de caramelo, qual é a leitura que tu fazes depois de ver os partidos políticos envolvidos nestas situações? Eu faço, não é aquilo que estás à espera, isso é só amizade. É só amizade? Olha, e no outro dia... No fundo,
São muito amigos. Não parecem, mas são. Deixa-me Sobretudo, alguns que nos têm andado a orientar todo o tempo. Olha, deixa-me mencionar algo que me aconteceu. Eu estava no carro, estava a viajar e aquilo estava sintonizado numa determinada rádio e ouvi um debate entre a líder parlamentar do PS, que eu não me lembro o nome, e o líder parlamentar do PSD, em que Mariana Leitão pode ser... É capaz de ser. Mariana Leitão não. Mariana Leitão é da Iniciativa Liberal. É? Então é Alexandra Leitão. Alexandra, obrigado, Suzete. Alexandra Leitão dizia... Uma das primeiras coisas... Não, uma das primeiras coisas que ela disse... Não, primeiro é importante dizer uma coisa. É que o PS tem muito menos pessoas envolvidas no caso Tutti Frutti que o PSD. Se estamos assim em quantificação... Tinha que ir ver o que é que quer dizer envolvido no Torrinha. Não sei o que é. Se calhar é outro significado que ela dá envolvido. Pode já estar diluído. Diluído. Pode estar diluído e, portanto, não está envolvido. Há uma osmose. Não está. Já não se distingue o leite do chocolate. Há muitas coisas que eu já há muito tempo levo só na brincadeira. Olha, ontem eu vi uma coisa que achei fantástica. O Paulo Pedroso disse num canal de televisão, acho que foi ontem, que o Gouveia Melo tinha feito umas declarações que ninguém conhece. Gouveia Melo, é verdade, ninguém o conhece, aquilo que ele pensa, etc, mas ele fez uma declaração que era qualquer coisa do género de, no caso, como é que era, no caso de os partidos não cumprirem, eleitos não cumprirem o que estava no seu programa, que então... Dizia ele, porque eu não li, não vi nada disso, não preciso de ninguém para... Eu não tenho uma postura que é conhecida em relação à função do Presidente da República, não preciso de Presidente nenhum, e muito menos para fazer as figuras que andam a fazer, mas pronto. Mas ele, curiosamente, disse uma coisa que eu achei interessante, que é, se eles não cumprirem o programa, dará a entender que dissolvia o governo. E ele estava indignado com isso, porque diz ele... Eu acho que eles dizem as coisas e depois não pensam no que dizem. Disse ele, porque isso está-se a substituir a Assembleia da República. É para isso que a Assembleia da República existe. Eu se dissesse uma coisa dessas, eu dizia, então, espera, então o problema é na Assembleia. Se há um que vê que eles não estão a cumprir o programa e se há depois outros 200 e não sei quantos que não vê, algo está mal com os 200 e tal. Acho eu ficava preocupado. Será que agora é preciso vir uma entidade qualquer, seja ele comandante ou almirante, ou seja o que for, para vir dizer aos outros, atenção, o vosso papel é este? Olha, mas não ficaria nada mal que os partidos políticos começassem a prestar contas ao povo porque é que não implementam algumas daquelas que são as suas propostas de campanha. Eu aí não concordo contigo. Não concordo por isto. Porque acho que não ficava nada mal, era o povo começar a pedir para lhe prestarem contas. Mas a pedir a sério. Não é nas brincadeiras e tal. Não. Essa é a minha luta de há muito tempo para cá e há um bocado disse isso. Eu já não quero mudar os políticos. Eu gostava era de conseguir mudar o povo. O povo é que tem que começar a exigir que lhe prestem contas. Que lhe prestem contas a todos os níveis. A todos os níveis. Ninguém pode estar acima da lei. Ninguém. Mas se calhar, João, aí somos encurralados, por assim dizer, pela forma como os representantes do povo são eleitos, que não são eleitos nem por mim nem por ti, são eleitos pelo chefe do partido e depois nas listas colocados de acordo com a leitura dele. Acho que te lembras de eu dizer há muito e desde sempre que já estou... Nunca tive tão farto da democracia dita de representativa, porque a única coisa que eles representam é a si mesmos. Representam-se a eles mesmos. E aquele livro de ficção, escrito já há uns tempos, salvo ver, foi a seguir ao 25 de Abril, chamado Constituição da República, que prevê que a democracia representativa passe a seu tempo a democracia participativa, ficou ali.
Ficou escrito, mas por isso é que eu digo que é um excelente livro de ficção. Uma pessoa lendo a Constituição da República até pensa que está noutro país. A prova disso e que isso tem influência é que, se eu não estou enganado, durante a discussão da moção de censura, o próprio primeiro-ministro falou para um agora deputado do Chega e mencionou o fulano porque não gostou da colocação que teve na lista quando era do PSD. Ou seja, isso mostra que realmente alguma coisa está mal. Só alguma coisa. Só alguma coisa. Eles resolviam esses problemas todos. Lá está. Se tivéssemos um sistema eleitoral diferente, com círculos nominais, onde as pessoas fossem responsabilizadas, e a gente soubesse em que porta bater. Mas é evidente que eles não podem querer, porque se no dia em que fizerem isso, eles vão perder grande parte dos seus. Não é poderes, é grande parte da possibilidade de se fazerem à vida. De se fazerem à vida. Olha, isso era num país que houvesse corrupção. João, recentemente saiu um relatório da OCDE, não sei se deste uma vista de olhos, mas isto é uma ponte para uma área que tu conheces e bem, em que colocou a saúde em Portugal, de facto, muitos pontos abaixo daquilo que devia, e inclusive no setor da saúde mental, não sei se não estamos mesmo na cauda da Europa. Olhando para aquilo que vês atualmente... Em relação à saúde mental, eu digo sinceramente, não precisava de relatório nenhum, basta só sair à rua e vermos, não é? Os resultados estão à vista. A saúde mental é mesmo... deve estar com graves problemas. Agora, indo sem ser ironia, falando mais a sério, eu penso que nós estamos hoje, isso é verdade, na minha opinião, como é óbvio, nós estamos hoje com a prenda que nos deixou o António Costa, nas mãos. António Costa não fez nada durante uma data de anos, andou ali a enrolar, para não dizer outra coisa mais desagradável, e entretanto, deu a batata quente. Eu sempre disse isso e disse-o aqui, achava que ele que só estava a necessitar de um argumento, fosse ele qual fosse, a queda da mosca aqui, uma coisa qualquer, tudo lhe servia para ele se pirar e ir embora, porque ele sabia que estava com uma enorme batata quente e que tinha deixado uma enorme batata quente nas mãos, fosse quem fosse que viesse. Por isso é que eu defendia que o PS devia ter ganho as eleições. Foi um erro tremendo do povo português, pelo menos ficava-se a saber exatamente como é que era, porque has de reparar que as pessoas, quando são incompetentes, ao fim de um tempo saem, vão para outros lugares. E então me dizem, mas você foi culpado disto. Não, eu se lá tivesse ficado, tinha resolvido tudo, o que eu não consegui, não me deixaram. Portanto, aqui isso tinha dado esse resultado. Infelizmente, eles foram-se embora. E agora estão com quem aqui está, independentemente de ser quem é, eu já vou fazer razoáveis críticas, é verdade que deixaram uma situação que eu considero insustentável. Um caos. O que é? Tapavam, porque aqueles tinham tanta gente da cor, era exatamente para que ninguém falasse, num bom espírito democrático, democraticamente calados e pronto. Agora vêm estes e fizeram contra mim um erro tremendo, que foi dizer, isto em 2 dias vai ser resolvido. Primeiro, o erro crasso. Porquê que eu digo erro crasso? Porque agora dizem que nós não estávamos a par da verdadeira situação. Também acredito nisso. Nós, por exemplo, uma coisa que era muito mais interessante de se fazer era que os governos começassem a passar pastas e tivessem ali um período de 2 ou 3 meses em que estavam a trabalhar em conjunto a passar as pastas. E aí não haveria tantos subterfúgios, tantos alçapões tapados com um tapete ou por aí fora. Ora bem, isso não aconteceu, eles não imaginavam a situação. Também posso perceber isso, mas chega a determinada altura que a situação já se torna insustentável de aguentar. Eu ontem, infelizmente, estive num hospital, um hospital de Cascais. Eu digo o nome porque até gostava de ter feito na altura um vídeo. Estive a acompanhar uma pessoa que tinha apenas 98 anos.
Só 98 anos. Foi-lhe dada a pulseira amarela e eu questionei depois na altura porque é que era amarela e não era cor de laranja. O enfermeiro ficou a olhar, eu debati, não sou formado, mas andei lá a estudar alguma coisita, pouca, e pelo menos não comem completamente como parvo. Questionei um pouco, ele foi impecável, que reavaliou, mas disse, não, isto, desculpe, mas pronto, é assim, é assim. Mas pulseira amarela. 2 horas e 30 ou 2 horas e 40 para ser atendido. Uma pessoa com 98 anos. Viu-se depois que estava com uma insuficiência renal e uma insuficiência cardíaca. Depois disso tudo, a pessoa, que ainda está hospitalizada, esteve sempre numa cadeira de rodas. Eu fui fazer um bocado de barulho e pergunto, desculpem, a pessoa está aqui numa cadeira de rodas desde, eu quando saí de lá eram 10 e tal da noite, ou o que era, uma maca, e então foi-me transmitido isto. Ouça, eu percebo, mas está 10 ambulâncias paradas, estás a ouvir bem, João? 10 ambulâncias que não podem ser acionadas se tu tiveres um acidente ou se tiveres uma coisa grave ou não sei o quê, porque estão a ser utilizadas no hospital, porque obviamente também não podem dizer ao doente, saia daí, fique no chão e tal. Agora, eu, com muita calma, porque eu estou a dizer isto com alguma serenidade, embora por baixo, por dentro, esteja a explodir, quem é que anda a roubar tanto que não seja responsabilizado para questionar se não há dinheiro para comprarem 20 macas ou 30 macas? Quem é que anda a gerir desta maneira? Faltavam 20 macas ou 30 macas para que as pessoas tivessem sem... Este meu familiar era mas estavam 171 doentes no Hospital de Cascais, nas urgências, lá dentro, 3 enfermeiras. Não há médicos. Ok, andaram a fazer anos das neiras, nomeadamente desde o Sócrates até o António não sei quantos, e isso, andaram-nos a enganar a todos, e se calhar outros com responsabilidade, mas não vou por aí, que é para não tenho noção exata das coisas, fico calado. Mas eles sim, são responsáveis disso. Não há médicos, não há enfermeiros suficientes, não há pessoal de lá de dentro, mas não há macas. Então, se não há médicos e não há enfermeiras, até era pressuposto que houvesse mais macas livres. Mas não. Porquê? Quem é que anda a roubar de maneira a não terem dinheiro para comprar umas macas para terem o mínimo dos mínimos de condições? Algumas das macas, inclusive, são feitas ou são utilizadas como camas para pacientes. Mas eu já só dizia isso. Não é algumas das macas, era que estavam todos cheios de macas. As macas todas do hospital, o hospital tinha sido fechado para o CODU. O CODU é do INEM. O INEM já não metia lá mais nada. Ora bem, eles já estão no governo há um ano, creio que é um ano, eu já nem sei bem, mas é mais ou menos um ano. Desculpem lá, isto, e eu até os compreendo, eu até os aceito até determinada altura. Eu até acreditei que eles viessem fazer qualquer coisa de bom. Há alguns, não são todos iguais, há uns lá muito incompetentes, mas há uns que até têm demonstrado bom trabalho. Mas isto tem que ser resolvido. Isto não pode ficar assim e não me podem vir com a história de que o anterior governo, é verdade, o anterior governo tem toda a culpa, todo o histórico é verdade, mas já tinham tido Agora pensa nisto. oportunidade de resolver. Agora pensa nisso. Tens Marta Temido como deputada no Parlamento Europeu. E tens a eventualidade de Pizarro ser candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. Porquê? Porque depois eles, com uma desfaçatez enorme, nesse aspecto é falta de inteligência do Partido Social Democrata, na minha opinião, que tanto não quer ferir suscetibilidades, não sei porquê também, mas isso é outra questão, que acaba por não acusar abertamente. Eu não sou do PSD, e isso é sabido, e tu sabes.
Mas eu acho que alguém tinha que dizer que o Rico estava nu, completamente nu e sem roupas para uns anos. Até porque é que não disseram? Agora, eu digo-te uma coisa, eu também já ando farto destes doutores e engenheiros. Há pouco tempo estávamos a conversar sobre questões de saúde e alguém me chama a atenção de uma coisa que eu não tinha reparado. Sinceramente, não tinha reparado. Isto até demonstra a minha liberdade em termos de raciocínio. Um dos melhores ministros da saúde que passaram por aquele ministério, ministro, não é daqueles que sentam lá, é ministro da saúde, foi um fulano chamado Maldonado Bonelha. Maldonado Bonelha era do PS, portanto, eu só poderia estar aqui a criticar. Sabes-me dizer qual era a profissão de Maldonado Bonelha? Eletricista. Então, eu digo-te, venham mais eletricistas e padreiros e deixem os engenheiros e os doutores em casa, que só andam a fazer asneira. Só andam a fazer asneira. Daí eu dizer, e volto atrás, que só o povo, só o cidadão, eu gosto mais assim, o povo tem uma conotação, eventualmente, às vezes, que eu não gosto. Só o cidadão é que pode salvar o cidadão. E se o cidadão é bom para votar, se serve. Mas o povo é burro, o povo é comandado. Espera aí, mas para votar não é. Então, para votar ele é válido. Então, se ele é válido para votar, então que seja também no resto. Mas então não poderíamos eventualmente fazer algo que tu próprio já mencionaste aqui, quando há eleições, e vamos ter agora uma enxurrada delas, não é? Sim. Quando há eleições, serviria para o povo falar sobre determinadas questões, tal como acontece nos Estados Unidos, quando há eleições presidenciais, os Estados votam leis, votam alterações, votam obras, votam orçamentos. Claro que sim, mas voltamos àquilo que temos estado aqui a falar. Primeiro, acho que não há debates suficientes e elucidativos. Porquê? Porque ninguém quer. Ninguém quer. O Salazar, os melhores discípulos de Salazar têm sido estes. Salazar dizia que um povo culto torna-se ingovernável. E eles levaram isso à prática. Quanto mais embrutecido tiver, melhor é. Por isso é que eles não nos deixam assim. Dão-nos uns cursos e tal, mas depois queixam-se que tiram os cursos, mas não sabem escrever português. Ou não sabem fazer contas. Estás a perceber mais ou menos o que é que eu estou a querer dizer, não é? Portanto, eles fazem isto propositadamente, a maioria deles. Eles não querem que o povo pense. E depois dão-lhe futebol. Quando o povo começa a pensar, faz-me lembrar uma reunião que tivemos já há uns anos numa determinada empresa. Dei opinião. E olha, eu acho que, você não está cá para pensar. Mal eu penso que você não está cá para pensar. Portanto, aquilo era só para dizer que era para ficar bem na fotografia. O outro não percebeu, falou, pronto. Isto é a tuga, é a portuguesa mesmo. Vocês não estão cá, vocês estão cá para votar. Votam e votam de acordo com os eletrodomésticos que uns dão, de acordo com as pressões que outros dão, de acordo com... Eu sei de uma Câmara onde alguém disse, diz lá a tua sobrinha, vejam bem ao ponto, diz lá a tua sobrinha que ela que pense bem em quem vai votar. Sobrinha! Isto é de um caciquismo e depois chamam isto democracia. É mais democrata que a ditadura. Sim, ainda bem, mas ainda estamos longe de... Tu já viste as redes sociais do Isaltino Moraes? Já. É uma coisa fantástica. É um bom guião gastronómico que eu penso que as principais notícias, os principais posts dele são de facto os posts gastronómicos onde ele come o quê. Sabes que ele depois disso teve N restaurantes a pedirem para ele continuar porque deu um acréscimo brutal de clientes. Eu gostava, pode ser criticável, mas eu adorava que o meu Basilito fizesse de tascas, pronto, já não ia para restaurantes, de tascas. Mas o teu Basilito já não pode. Ele conhecia, ficava a conhecer. Não, sabes já não vai a tempo. Não, ficava a conhecer Sintra. Ele não conhece Sintra, não, eu acho que nem esta que vem agora de seguida também, mais uma, que vem de Lisboa, porque em Sintra, em não sei quantos mil habitantes, acho que é 400 mil, salvo erro, não posso precisar. Pelos vistos chegaram a uma conclusão. Não há ninguém suficientemente inteligente para ir para a Câmara de Sintra que seja de lá da zona. Só da zona inteligente de Lisboa, ou com
com o cartão. Os cartões têm várias cores, mas agora acho que também há o passe, o cartão dos transportes públicos. Transportes públicos, mas um transporte específico para determinado lugar. Transportam... Há o cartão Gold, há o Prata e há o de Ferro. Aquelas cadeiras onde tu dizes que quando se sentam naquelas cadeiras há qualquer coisa que lhes sobe cada vez por eles acima e que os transforma. Olha, por outro lado, João, mesmo em relação a essa proposta, e que seria uma proposta válida, e eu pessoalmente imagino que não me apoquentaria nada quando fosse votar para o Parlamento, existir lá uma outra série de perguntas que a minha opinião fosse ouvida, mas não achas que com um país com uma economia tão degradada, onde as pessoas de facto lutam para ter um mínimo de qualidade de vida, isso é execuível? E só para confirmar a tua informação, 377 mil habitantes em Sintra. Sim. Obrigado, Suzete, outra vez. No final, a Suzete tem que beber um café. Sim, tinha ideia que eram cerca de 400 mil por causa do hospital. O hospital que foi feito por Dr. Basílio Horta, que foi, penso que é dos melhores hospitais a nível europeu, Hospital de Bonecas, que dá para 60 camas de bonecas, portanto terá de certeza uma grande saída a nível até internacional, e era na altura que eu fiz um estudo para seres humanos, diziam que era preciso 5 ou 6 vezes o número de camas que este prevê, para dar resposta mínima. Não era para dar resposta mínima. Mas pronto, ele optou por fazer aquilo de 30 milhões, depois teve uma derrapagem por causa do ferro, aumentou, foi mais 30 milhões, e entretanto está parado, porque não há bonecas para ir para lá. E agora acho que estão a querer converter aquilo para seres humanos e estão a fazer obras e a licenciar. Está mais avançado do que aquele do Parlamento Algarvio? Não sei. Que só lá ficou com o buraco da primeira pedra até hoje, 12 anos, creio eu. Mas eu preferia isso, porque este tem lá o buraco e tem as pedras todas e está tudo. E está pronto há não sei quanto tempo que foi entregue, e agora foi entregue ao Governo, e o Governo, que se calhar também não sabia, coitados, os que estavam a informar não deviam saber bem, ficaram com outra batata quente, e agora parece que faltam-lhe as licenças. É por isso que eu digo que eu aposto em pessoas de lá e espero bem, estou a dar uma opinião pessoal, espero bem que o PST tenha o bom senso de apoiar Marco Almeida para ir para a Câmara como candidato à Câmara de Sintra. Porque se encontrar outra pessoa que venha de fora, que não de Sintra, terá em mim toda a oposição, e aí farei tudo para cá vir falar de autarquias e dizer o que tenho para dizer, João, que é infame. Estamos nos últimos 2 minutos do programa, sensivelmente. Qual é o desafio que um cidadão normal tem? Porque, eu estou no desempenho das minhas funções, tu és alguém que já participa há muitos anos, mas fazer o cidadão começar a envolver-se em atividades de cidadania e que responsabilizem os nossos eleitos. Promover debates em que as pessoas possam, e darem tempo às pessoas para falarem, e deixarem as pessoas, esses debates serão de certeza numa fase inicial muito confusos, porque abrindo uma panela de pressão ninguém está à espera que aquilo saia a borbulhar, aquilo é uma explosão. Mas depois haverá a normalização, e as pessoas, quando sentirem que podem falar, já vão ter um avanço muito grande. Quando sentirem que podem participar, ainda maior. E quando sentirem que alguma das ideias que deram, ou dele ou de conhecidos, foram postas em prática, aí eu penso que a democracia vai ganhar. Mas isso não devia acontecer nas Assembleias Municipais? As Assembleias Municipais, e isso era mais um programa. Basta só verem todos, vão ver às suas câmaras o que é que têm que fazer para participar numa Assembleia Municipal e qual é o tempo que lhes dão. E depois qual é o resultado prático. E os condicionalismos que existem para que as pessoas participem. E depois há muitas maneiras de fazer as coisas. Uma delas é a necessidade obrigatória de se pré-inscrever. E perguntam o que é que vai falar. Não
não sei a título de quê. Se virem que aquilo que a pessoa vai falar, se a pessoa for honesta e dizer exatamente o que vai dizer, se não gostarem, nunca há lugar. Mas nunca há lugar porque já estavam preenchidos os lugares, não é por mais nada. João Chaves, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais e dar a tua opinião sobre o estado atual da nossa democracia. Como é que chamavas democracia? Uma ditadura democrática, uma democrática ditadura. E muito obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Sexta-feira, desejo-lhe um ótimo fim de semana, mas relembro que na segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Excelente fim de semana para si. Muito obrigado.